O lançamento do Livro dos Espíritos. O criterioso professor Rivail verifica que por trás dos fenômenos com os quais as pessoas se divertiam e exploravam as mesas girantes com questões fúteis, bobas, havia coisas muito mais sérias do que simples extravagâncias. Em 1855, os estudos do professor sobre os fenômenos das mesas girantes tomaram um novo rumo quando foi apresentado às filhas do casal Baudin, as meninas Caroline e Julie Baudin, então com 16 e 14 anos de idade, respectivamente. Muitos curiosos foram atraídos pelas atividades das duas meninas, que se apresentavam em sessões na casa de seus pais. Faziam a elas todo tipo de perguntas, geralmente banais, e as respostas eram atribuídas a Zéfiro. Zéfiro era um espírito familiar que gostava de brincar, respondendo de forma irônica ou satírica, fato este que não agradava o professor Rivail. Até que as coisas começaram a mudar quando outro espírito se apresentou por meio da mediunidade de Caroline. O espírito era um romancista e dramaturgo popular francês chamado Frédéric Soulier, que havia escrito mais de 40 romances sensacionalistas, como Memórias do Diabo e Os Pretendentes. A partir daí, Caroline passou a escrever com o lápis na mão, sem o auxílio da cesta, e o professor Rivail, a cada visita à casa dos Baudin, intensificava a quantidade e a complexidade das questões que faria aos espíritos. Questões como a existência de Deus, separação do espírito e do corpo, forma dos espíritos e muito mais. Rivail desejava compartilhar com o público as revelações que colecionava. Sua ideia era compilar tudo em um livro. Foi aí que, numa certa noite, em seu gabinete de trabalho, na sua residência, enquanto revisava e passava limpo um grande volume de anotações, foi surpreendido por uma série de pancadas na parede. A princípio, não deu atenção, mas como as pancadas se repetissem, cada vez mais fortes e mudando de lugar, passou a fazer uma investigação geral na casa toda. O mais misterioso era que, enquanto ele investigava, o ruído cessava. Quando retomava o trabalho, o ruído recomeçava. Sua mulher, Amélie, vindo ao seu gabinete, lhe perguntou do que se passava ou do que se tratava tanto barulho, ao que ele respondeu: "Não sei, há 1 hora que isto dura." E o ruído continuou até a meia-noite. Aí foram se deitar. No dia seguinte, na sessão na casa dos Baudin, narrou o fato e pediu aos espíritos uma explicação, perguntando qual a causa daquelas insistentes pancadas. E a resposta veio: "Era o teu espírito familiar que queria se comunicar contigo." Perguntou ele: "Poderia me dizer quem é?" E o espírito respondeu: "Pergunte diretamente a ele, pois está aqui também." Então Rivail perguntou: "Poderia identificar-se?" E a resposta foi: "Para você, serei chamado a Verdade. E todos os meses estarei aqui à sua disposição por 15 minutos. E a finalidade das batidas era para chamar a sua atenção sobre o trabalho que realizava. E havia nele um texto que deveria ser corrigido no trabalho que Kardec realizava, Rivail, então ainda, né?
E então o professor revisou todo o trabalho e corrigiu o texto. No ano seguinte, em 1856, Rivail passou também a frequentar as sessões na casa do senhor Roustan e a senhora Ruth Celine Jaffé, médium inconsciente, na época com 19 anos, onde recolheu mais revelações valiosas. Estava ele com grande parte do livro que pretendia editar já pronta e fez questão de submeter o trabalho ao exame de outros espíritos com o auxílio de diferentes médiuns de diferentes locais. Depois de um ano de árduo e penoso trabalho, o material estava finalmente concluído. Como o próprio autor declarou, da comparação e da fusão de todas as respostas coordenadas e classificadas, foi que elaborei a primeira edição de O Livro dos Espíritos, entregue à publicidade em 18 de abril de 1857. Na primeira edição, publicada em 1857, em sua capa, em vez de constar o nome do autor, Hippolyte Léon Denizar Rivail, constou com destaque e grafia em negrito o nome Allan Kardec. Bom, mas esse é o assunto para o nosso próximo episódio. Allan Kardec. Não percam! Até lá! Muita paz, muita luz.